O santo do dia 27 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Ângela Mercy e dos demais santos e beatos celebrados no dia 27 de janeiro na Igreja Católica. Santa Ângela Mercy nasceu no século XIII, no dia 21 de março de 1474, em Desano, Delgrácia, na Itália, de uma família muito honesta, materialmente pobre, mas espiritualmente rica. Amava muito Jesus Cristo e a sua Igreja Católica. Com testemunho dos pais, Ângela e a irmã foram crescendo. Desde pequena, Ângela já tinha uma vida de oração e penitência, aonde buscava amar a Deus cada vez mais e tinha o costume de reunir-se com o pai para ouvir sobre as vidas dos santos católicos e começar a nutrir uma devoção a Santa Úrsula. Quando tinha 15 anos, viu seus pais e sua irmã falecer. Sendo assim, ela precisou morar com seu tio. Mulher de oração, nunca acusou Deus e nem se revoltou. Tinha em seu coração o desejo de retornar à sua terra natal para levar uma vida mais austera e penitencial. 5 anos depois, veio falecer o seu tio. Retornando-se para Desano, dedicou-se às obras de misericórdia e espiritualmente corporais. Começou a fazer um trabalho muito providencial, confirmado pelo céu, porque teve um sonho de ver um jovem com a coroa de lírios caminhando para o céu. Naquele discernimento, ela agarrou a inspiração e foi trabalhar, servindo aos jovens que corriam risco morais. No século XIV, no ano de 1516, Ângela foi enviada por seus superiores a Brescia para assistir a viúva Catarina Pantendola na cidade, e ela mostrou um laicato cada vez mais comprometido com a caridade, enriquecido pela sensibilidade feminina. Ao receber a segunda visão, dedicou-se por fazer uma peregrinação por locais sagrados, como em Mantua, o Monte Sagrado de Varalalo, e em 1524 o seu próximo destino foi a Terra Santa. Foi nesta viagem que de repente Ângela perdeu a visão. Sem desanimar, ela aceitou a sua deficiência momentânea com um sinal de providência divina para olhar para os lugares sagrados com o olhar do Espírito. Teve a sua visão recuperada enquanto rezava diante do crucifixo. Regressando à Itália em 1525, foi em uma romaria a Roma, aonde alicerçou seu carisma, tanto que o Papa Clemente VIII propôs que ela permanecesse na cidade. Contudo, Santa Ângela Mercy não aceitou e retornou a Brescia, pois queria cumprir a sua visão celeste. Em 25 de novembro de 1535, com o apoio de 12 colaboradores, Ângela fundou a Companhia de Santa Úrsula, aonde a regra de vida era estar fora do convento e dedicando-se à instrução e à educação de mulheres, com o voto de obediência ao bispo e à Igreja Católica e ao magistério. A ideia principal de Santa Ângela Mercy era que as mulheres se santificassem para santificar as famílias e a sociedade. Santa Ângela Mercy faleceu em 27 de janeiro de 1540, com a idade de 66 anos. Seus restos mortais estão na igreja de Santa Ânfora, na Brescia. Sua fama de santidade tornou-se muito evidente, tanto que em 1544 o Papa Paulo III elevou a sua companhia a Instituto Direito Pontifício, permitindo que Úrsulas pudesse atuar além dos confins da diocese. No século XVI, em 1768, Ângela Mercy foi beatificada pelo Papa Clemente VIII e em século XVII, no dia 24 de maio de 1807, foi canonizada pelo Papa
Pio VIII. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica. Na Itália, a comemoração do martírio de São Julião. Foi martirizado no século II, no ano de 140, pela perseguição do Império Romano, que obrigava os cristãos a negarem a fé no Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja Católica. Mas São Julião recusou e manteve firme a sua decisão de defender o nosso Senhor Jesus Cristo e defender a Igreja Católica contra a perseguição do Império Romano. Foi martirizado no século II, no ano de 140. Em La Marseille, na Gália Leonesa, hoje na França, São Julião, considerado o primeiro bispo dessa cidade, faleceu no século III, no ano de 270, martirizado pelo Império Romano, por trabalhar na primeira diocese e sendo o primeiro bispo, fortaleceu grandemente, converteu muitas pessoas do paganismo na França para o cristianismo, para a Igreja Católica no século III, aonde foi julgado e sentenciado à morte no ano de 240. Em Mariana, na ilha de Cárcego, na região da França, a comemoração da morte de Santa Devota, virgem, faleceu no século II, no ano de 300. Foi martirizada pelo Império Romano por ela recusar a adorar os deuses do Império Romano, a adorar os deuses pagãos, e também por ela recusar a negar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e também a Santa Madre Igreja Católica. Ela foi julgada e sentenciada e decapitada na França pelo Império Romano no século III, no ano de 300. No mosteiro de Bogodo, na região de Sisteron, atualmente na França, São Mário Abade faleceu no século VI, no ano de 550. Foi um dos grandes santos que trabalhou na evangelização, que converteu muitas pessoas ao catolicismo, ao cristianismo, ajudou na formação do mosteiro de Bordon e veio a falecer de morte natural no século VI, no ano de 550. Em Roma, junto de São Pedro, o sepultamento de São Vitalino, Papa, que empenhou com especial zelo a salvação dos ângulos. Faleceu no século VII, no ano de 670, de morte natural. Em Tournonere, na Borgonha, atualmente na França, o falecimento de São Teodorico, bispo de Orleans, faleceu no século IX, no ano de 1022, de morte natural. Foi um dos grandes bispos de Orleans que trabalhou na evangelização, na unidade da igreja, fortaleceu os cristãos daquela região em meio à perseguição e o levante do movimento islâmico muçulmano, e veio a falecer no século IX, no ano de 1022. Em Charles, também na França, o falecimento de São Guildoíno, diácono de Dócio, faleceu no século IX, no ano de 1077. Faleceu de morte natural, foi um dos grandes santos da Igreja Católica. Como diácono, zelou e cuidou dos enfermos, visitou os hospitais, os orfanatos, cuidou das pessoas que moravam nas vilas e nas ruas, cuidou dos enfermos e veio a falecer no século IX, no ano de 1077. Em Tournanur, na região Norte-Pas-Carles, também na França, o beato João Bispo faleceu no século XII, no ano de 1130, de morte natural.
trabalhou na evangelização da Igreja Católica, fortalecendo-se as escolas, os hospitais, os orfanatos. Também trabalhou no fortalecimento na unidade da Igreja. Trabalhou para conter o cisma da Igreja do Ocidente e do Oriente. Fortaleceu os cristãos católicos em meio às perseguições do islamismo e veio a falecer no século XII, no ano de 1130. Em Rivana, Saint-Vitelli, perto do Como, na Lombardia, na região da Itália, o beato Mofrone Cetalana, presbítero eremita, faleceu no século XIII, no ano de 1217, de morte natural. Foi um grande presbítero, trabalhou e zelou da Santa Amada Igreja Católica, cuidando das suas ovelhas, teve uma vida de santidade e de fortalecimento na fé. E faleceu no século XIII, no ano de 1217, de morte natural. Em Angers, na França, a beata Rosalina de Bourdieu de la Sierra, virgem do mosteiro do Calvário da mesma cidade, faleceu no século XVI, no ano de 1794, de morte natural. Santa Rosalina viveu uma vida de virtude, se dedicou-se ao trabalho de evangelização, de uma vida de penitência e de cuidados às pessoas que viviam numa linha de pobreza extrema, cuidou dos enfermos, tanto nos hospitais e nos abrigos. Veio a falecer no século XVI, no ano de 1794, de morte natural. Na Alemanha, o beato Paulo José Nardini, presbítero da diocese de Espierro, fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família, faleceu no século XVII, no ano de 1862, de morte natural. O beato Paulo José Nardini, o fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família, foi um dos grandes santos da Igreja Católica na Alemanha, aonde trabalhou na evangelização. Com a congregação, cuidou das pessoas enfermas, ajudou as pessoas pobres ali na Alemanha a ter uma vida digna, fortaleceu o trabalho da catequese, do crisma, converteu muitas pessoas ao catolicismo, ao cristianismo, e veio a falecer no século XVII, no ano de 1862, de morte natural. Perto de Megona, na Uganda, na África, o falecimento de São João Maria, chamado Muzien, ou Ancião, faleceu no século XVII, no ano de 1887. Foi um dos grandes santos que trabalhou ali em Megona, na Uganda, onde se dedicou a uma vida de evangelização, converteu muitas pessoas pagãs ao catolicismo, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali ajudou as pessoas a aprenderem a ler, a escrever, aonde levou os jovens a fazer o ensino fundamental e o ensino médio, e também a cursarem a faculdade católica. Também foi um dos que ajudou nas criações de hospitais e orfanatos e ajudou na parte de fortalecimento na fé. Veio a falecer no século XVII, no ano de 1887, de morte natural. Na Espanha, Santo Henrique de Ócio de Cervelo, presbítero que fundou a Companhia de Santa Teresa, faleceu também no século XVII, no ano de 1896. Faleceu de morte natural, ajudou e criou e fundou a Companhia da Santa Teresa, que trabalhou na evangelização, cuidando das pessoas enfermas, ajudando na obras de caridades,
ensinando os jovens a ler e a escrever, ensinando a alfabetização, o ensino fundamental, o ensino médio e a preparar os jovens a entrarem nas universidades católicas. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1887. Em Kaunas, na Lituânia, o beato Jorge Matulatis, bispo de Viena, e depois visitador do apostólico na Lituânia, que fundou a Congregação dos Clérigos Marianos e a Congregação das Irmãs Pobres da Imaculada Virgem Maria. Faleceu no século XX, no ano de 1927, de morte natural. O bispo Jorge Matulits foi um dos grandes bispos de Viena, também depois visitador apostólico na Lituânia, fundou duas grandes congregações, a Congregação dos Clérigos Marianos e a Congregação das Irmãs Pobres da Imaculada Virgem Maria, que teve como seu principal objetivo cuidar das pessoas pobres da Lituânia e também das pessoas que estavam internadas nos hospitais, nas clínicas de recuperações, nas casas de apoios, também de cuidar de creches e escolas católicas e ensinar aos jovens e adultos e anciões a aprenderem a ler na alfabetização, no ensino fundamental e no ensino médio. Também levarem esses jovens a cursarem faculdades, tanto faculdades católicas ou demais faculdades. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1927. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 27 de janeiro, o dia que a igreja também comemora o dia de Santa Ângela Mertz.